E aí, pessoal, tudo bom? Professora Sandra Duarte, hoje para falar de arte. Pois é, arte com Sandra Duarte. Sejam super bem-vindos. É uma alegria do tamanho do universo contar com a participação e a presença de vocês todos os dias aqui com a gente, tá? Lembrando, você pode assistir as nossas aulas através do TV Nova Nordeste, canal 22.2, geralmente a partir das 9h30 da manhã. Então, você vai lá e sintoniza o nosso canal. Você também tem o bônus, que é o Educa Recife, esse aplicativo aí tão legal que permite que a gente participe aqui, ó, ao vivo, tá? Você daí, eu daqui e a gente conversando. E é super legal participar das brincadeiras. Não tem o aplicativo ainda? Daqui a pouquinho aparece o QR Code aqui, então você vai ter acesso. Ó, apareceu, vamos lá, vamos embora. Instalar o QR Code, a produção é rápida, já colocou aí. Se você por acaso perdeu a nossa aula, saiu alguma coisa assim, tem problema não, pode assistir a reprise pelo YouTube, tá bom? O importante é você estar com a gente tá juntinho. Falando em participação, falando em inclusão, nós temos aqui a nossa amiga Melise, que está fazendo a tradução em linguagem de sinais. Muito obrigada, Melise, pela sua participação, vocês fazem toda a diferença. Vamos seguir? Então, quem conhece essa imagem? Pois é, o circo, né? Toda vez quando chegava o circo lá onde eu morava, era uma festa danada. As crianças ficavam alvoroçadas, super felizes, porque o circo chegou na comunidade. Era uma alegria que a gente ia ver um espetáculo de muitas coisas. Mas hoje nós vamos conhecer um pouco sobre as particularidades do circo. Pois é, um pouquinho de história da arte, pode-se dizer assim, né? A gente vai ver que o circo começou, não foi aqui no Brasil não. O circo começou num lugar chamado Itália. Pois é. Já ouviu falar da Itália? É aquele país que parece uma botinha que tem lá no mapa. Se você procurar o mapa do mundo, você vai ver que a Itália é esse espaço aí que a gente está vendo aqui, ó. Está vendo ao meu lado? Pois é. Mais precisamente em um lugar chamado Roma, dentro da Itália, né? A capital de Itália, Roma. Mas interessante de tudo isso é que tudo começou muito antes de Cristo, há mais de 2022 anos atrás. Pois é, eram os chamados Circus Maximus, ou Maximus, né? Eu não sei como é a pronúncia não, mas eu acho que era alguma coisa assim parecida. Vê só, o circo naquela época tinha um formato e uma estrutura totalmente diferente do circo que conhecemos hoje, tá? Hoje nós temos várias atrações no circo, inclusive vão cantores, né? A gente vai conhecer daqui a pouquinho alguns personagens que participam do circo e tem variações. Então, naquela época era um pouco diferente. Na verdade, eles colocavam guerras de gladiadores, quer dizer, brigas de gladiadores entre si para atrair a atenção do povo. Se você tem curiosidade em conhecer sobre o que são gladiadores, né? Eles eram escravos, eram escravizados de outras nações, como Roma era um grande império, depois um grande reinado, era grande em todas as coisas, eles conquistavam povos e aí esses gladiadores serviam a Roma, eles morriam para Roma. Então o circo era mais ou menos isso, tá? Bom, com o passar do tempo, o Circo Maximus, né, ele foi levado para outros lugares do mundo e somente na Inglaterra, que é esse lugar aí, ó, que surgiu o circo como o conhecemos hoje. O circo, pelo que a gente lembra, vamos botar a memória aí para funcionar. Lembra da primeira imagem que eu coloquei? Aquela tenda enorme, né? E o chão totalmente circular. Pois bem, esse circo como nós conhecemos hoje, ele começou lá na Inglaterra. Mas sabe uma coisa bem interessante? No Brasil, aqui no nosso país, o circo, olha o circo aí, a imagem do circo, né? Ela está muito atrelada com as comunidades ciganas que se apresentavam ao público de diversos lugares, mostrando algumas de suas habilidades, como o ilusionismo e a doma de animais ferozes. Então, vê só, quem eram os ciganos? Os ciganos eram povos que vinham provavelmente da Europa, certo? Que é um continente longe aqui da gente, do outro lado do oceano. Fica ali mais ou menos perto da Itália. Pronto, a Itália fica na Europa também. Aí, esses ciganos, eles viviam viajando, eles eram chamados nômades, porque eles não tinham paradeiro certo. Eles saíam de lugar para outro, eles não tinham moradia certa. E onde eles passavam, vê só, vamos pensar aqui como se parece com o circo, tá? O circo também não tem um lugar fixo, ele passa temporadas em alguns lugares. Então, os ciganos já faziam isso naquela época.
Eles saíam, passavam temporada aqui, ganhavam dinheirinho, ia para a temporada em outro lugar. E aí, quando essas comunidades ciganas, algumas comunidades vieram para o Brasil, eles trouxeram esse ideal do circo, né? Esse espetáculo circense. Então, coisa que tinha muito lá, era o ilusionismo, que a gente chama, quase não sabe a palavra, ilusionismo, quase um trava-língua, né? Então, o que é isso? Eram shows de mágica, né? E nós também tínhamos muito presente a doma de animais ferozes. Hoje no Brasil, essa atividade de animais ferozes, de domar, né, ela é proibida, tá? Porque já aconteceram incidentes muito desagradáveis em relação ao circo mesmo, dentro dos circos que vieram para cá. Coisas que foram muito tristes. Mas vamos seguir. Vê só. Historiando. Como é que era o espetáculo nesses períodos aí? Ele dependia da aceitação do público. Então, hoje faziam um espetáculo diferente. Se não agradasse, no dia de amanhã já colocariam as cabeças para pensar e o espetáculo seria totalmente modificado. Então, olha só como era dinâmico, né? Essa é a palavra nova de hoje. Como era dinâmico, como mudavam as coisas no circo. Ah, não está agradando ao público não? A gente está aqui para servir o público, não está agradando? Então a gente muda, não tem problema. E aí eles criavam novos quadros, né, para apresentarem, novas apresentações, né, para ter no circo. Segunda característica, o palhaço não era como hoje. Hoje o palhaço mexe com todo mundo, o palhaço sorri, né? Ele conta piadas o tempo todo, mas não, no comecinho do circo ele somente fazia mímicas. Pois é. Quando eu estava preparando aqui essa aula, né, eu vi um pouquinho sobre, lá no Oriente, lá para o lado do Japão, da China, que eles faziam somente caretas. Então, o que as pessoas achavam engraçado era justamente as caretas que ele fazia. E muitos palhaços não eram nem engraçados, eram dramáticos. Então, vê que coisa interessante, né, sobre o circo. A gente vai aprendendo. Alguns artistas pintaram um pouco sobre a arte circense. Fernando Botelho, ele gosta muito de pintar sobre o circo. O engraçado é que os personagens dele são todos assim, ó, gordinhos, né? É todo mundo assim, rechonchudo. Então, não somente ele, mas também Cândido Portinari, que era um pintor brasileiro, ele também colocou em suas artes um pouco da arte circense também, um pouco das suas pinturas da arte circense, tá? Então, fica aí a dica, quem quiser conferir um pouco sobre Fernando Botelho ou o outro, Cândido Portinari, é só a gente pesquisar no Google, tá tudo lá para você ver. Vamos seguindo então? Olha que coisa linda o quadro, né? Aí a gente vai ver alguns personagens do circo. Quem não conhece o palhaço, né? O palhaço hoje é uma das figuras mais importantes do circo que nós temos. Ele às vezes até serve de apresentador, pois é, chamando a atenção de todas as pessoas para si mesmo, né? E para o que vem depois dele. Olha aí, os malabaristas e equilibristas. Na verdade, fazem perfeitos balés, né, nas suas apresentações, chamando a atenção pela desenvoltura do corpo, né? Eles são muito bons no que fazem. Na verdade, podem ser os melhores. E até nas ruas, né, as pessoas estão assim, mostrando um pouco da arte do circo. Quando você vê alguém, né, equilibrando ali, ou empilhando cadeiras e ficando em cima delas, é super legal. Tem outros personagens aqui também que a gente vai mostrar hoje. Olha só, o mágico. O mágico também é maravilhoso, né? Às vezes a gente fica pensando, como é que ele consegue fazer aquilo tudo? Será que tem magia de verdade? Ou será que são truques? Bom, fica aí a dúvida para vocês. E ao engolidor de espadas. Gente, olha o tamanho da espada que o homem engoliu. Não façam isso em casa, por favor, de jeito nenhum, não tenta, que é perigoso, ele é profissional e ele faz porque ele conhece da coisa, tá bom? Mas é um personagem de alguns circos que aparecem aí pelo mundo. Bom, deixa eu ver se tem mais algum. Tem sim, olha, o Globo da Morte. Quem já ouviu falar do Globo da Morte? Ali dentro ficam motoqueiros, né, desafiando a lei da gravidade. A lei da gravidade é uma lei que puxa os corpos para o chão. Ela que mantém a gente fixo, né? Por isso que quando fala do espaço, da lua e tal, as pessoas ficam lá flutuando, né? Quando os astronautas vão para lá, fica aquela coisa instável, estranha. Pois é, aqui o que mantém a gente no chão é justamente isso, puxa a gente para o chão. É a lei da gravidade. E quando eles estão nesse globo, eles brincam muito com isso. Se você estiver lá em cima, eles têm que atingir uma velocidade certa para não cair.
não meter a cabeça no chão com moto e tudo. Já imaginou que perigo que ia ser? O acidente nisso aí poderia ser fatal. Eles só fazem isso porque são profissionais, tá? No Globo da Morte, aquele engolidor de espadas e tantas outras coisas que existem no circo. São anos de treino. Às vezes, as crianças de pequenininho, eles já começam treinando isso aí. Hoje nós temos várias escolas de circo espalhadas pelo mundo, tá? Provavelmente, aqui em Recife deve ter também, se a gente procurar. Então, eles ensinam essa arte que a gente já viu é milenar, né? Tem mais de 1000 anos aí que as pessoas utilizam-se do circo. Bom, no mais, a nossa aula está chegando ao final. Mas vamos lembrar um pouquinho do circo, né? Vamos lembrar qual o personagem que vocês mais gostam do circo. Fala aí para mim. Qual o seu personagem favorito? Teve um tempo aí na televisão que apareceram ilusionistas grandes, né? Falando justamente, fazendo mágicas incríveis que a gente nem acreditava. Uma vez eu assisti um que era assim, ele pegava o celular dele e com o celular dele ou de outra pessoa qualquer na plateia, ele conseguia conectar todos os outros sem conhecer o número de ninguém. Como ele fazia isso? Não sei. São os mistérios da magia, né? Inclusive alguns mágicos dizem que se ele falar do seu segredo, vai perder a graça. Concordam com isso? Eu concordo. Então, quem tem os seus segredos deve continuar com os seus segredos, principalmente na magia, tá bom? Então, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Conto com a participação de vocês e que todos possam ter um dia super feliz, tá bom? Beijão, até a próxima. Tchau, tchau.